todos, bom dia, boa tarde, boa noite, aí dependendo do horário que você estiver assistindo. Sejam todos bem-vindos à live do Lar Espírita Casa do Samaritano. Que bom estarmos aqui reunidos, sentindo as energias divinas, nos envolvendo, nos trazendo paciência, perseverança, nos trazendo alegria. Possamos, então, para a gente dar início, nós vamos conversar hoje, sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15, que vai conversar para a gente conversar acerca do perdão das ofensas. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. E para a gente iniciar, vamos ler uma mensagem de João com comentário de Emmanuel. E o Castro, bom dia, seja bem-vindo. E aí a mensagem de João é a seguinte: Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. Pão é a mensagem de Emmanuel, o comentário de Emmanuel. Importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. As mesmas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varie nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura. É constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que depois de submetida ao calor do forno, se transforma. Somente Maria, que está sem som, que não está me ouvindo? Ou os demais estão me ouvindo? Vamos só aguardar aqui rapidinho. Então, vou dar continuidade. O pão, no entanto, é o alimento popular. Ainda mesmo quando varie nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura. É constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator do sustento mundial. Sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adiciona outra espécie de quitute, entre duas fatias, deixa de ser pão. É sanduíche. Se lançado, a formação de acepipe que o absorva naturalmente desaparece. O pão é variavelmente pão. Quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Abraça, nos deveres diários, o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Então, mais uma vez, todos bem-vindos, bom dia a todos, que chegaram depois, todos muito bem-vindos. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para a gente dar continuidade. Então, vamos nesse momento agora agradecer a Deus e a espiritualidade por este Evangelho, pela oportunidade de unirmos as nossas mentes e corações, voltados para o bem, voltados para o amor, e que nesse sentido essas energias possam nos trazer serenidade diante dos desafios que nós enfrentamos, diante das situações delicadas, dos conflitos, das angústias, e possamos assim então suavizar esses momentos, esses sentimentos, essas emoções também,
e dar continuidade à nossa caminhada. Graças a Deus. Então, lembrando, né, que nós estamos no capítulo 10, que é o capítulo Bem-aventurados, que são misericordiosos. É uma excelente lembrança para cada um de nós, né? Bem-aventurados, aqueles que são misericordiosos. E o item é o item 15, que é perdão das ofensas. Então vamos aqui, né, no nosso evangelho. Capítulo 10, item 15. Então, a mensagem nos traz o seguinte, iniciando, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se não vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no olvido, no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o verdadeiro cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. A mensagem de Paulo Apóstolo, lá em 1861. Olha só, a mensagem inicia da seguinte forma: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Olha só que interessante. E a gente pode, assim, compreender a partir disso, né, lembrar de uma coisa que é o seguinte: quando nós estamos alimentando a mágoa, o ódio, o rancor, a gente está se prejudicando. Porque aí fica complicado, a gente tem dificuldade para realizar as nossas atividades diárias, do trabalho, do estudo, para conviver tranquilamente com os outros. A gente fica assim num bombardeio, né, de pensamentos e
e de sentimentos relacionados a isso, né, essa mágoa, e a gente acaba não se sentindo bem, a gente pode acabar adoecendo psicologicamente e também fisicamente, né, até porque, de acordo com as nossas, de como a gente lida com determinadas situações, a gente pode acabar, às vezes, tendo, consequentemente, algumas situações, dificuldades relacionadas mesmo ao equilíbrio da saúde. A gente acaba afetando a nossa saúde física também, né? Não só mental, mas a saúde física. E algumas doenças podem surgir por conta disso, por conta de como a gente está alimentando, nos alimentando energeticamente, como que a gente está vibrando, o que a gente anda pensando. Então, essas questões elas podem estar relacionadas, né? Podem direcionar a forma com que nós estamos em termos de saúde física. E então, quando a gente busca entender que a gente precisa superar essa situação, né, sair dessa situação de mágoa, de ódio, de rancor, a gente consegue, além de fazer uma coisa muito interessante, né, que é buscar o perdão. A gente está, nesse sentido, buscando perdoar o outro, buscando ter misericórdia, buscando ser indulgente com o outro. Isso é muito bom. A gente também está... nós estamos nos auxiliando também, porque a gente consegue viver de maneira mais tranquila, mais leve. Então, quando a gente pede perdão para os inimigos, e nós estamos pedindo perdão para nós mesmos. Olha só que interessante, né? E a gente vai conseguindo realizar a nossa atividade de forma mais tranquila. E perdoar os amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Até porque já é nosso amigo. Quando a gente pode até lembrar, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala nessa questão das atrações que nós temos uns com os outros, por conta das nossas energias e pensamentos, o vínculo de afinidade que nós criamos uns com os outros, né, é natural que a gente crie vínculos com pessoas em que nós pensamos de maneira parecida, que a gente se sente bem com aquela pessoa, que a gente transmite uma energia e recebe energia boa, né? Quando a gente está com essa pessoa, quando a gente pensa nessa pessoa. Então, a gente tem uma facilidade ali de ter um vínculo, de estar bem com essa pessoa, e é mais tranquilo a gente conseguir perdoá-la. Assim como é mais tranquilo nós conseguirmos tratar essas pessoas bem, né? Por isso a necessidade de não tratarmos só bem as pessoas que são carinhosas e cuidadosas conosco, mas também, principalmente, as pessoas que acabam nos deixando em situações de conflito, de angústia, de dúvida. Possamos, então, buscar ter paciência com essas pessoas, sem problema nenhum. Glória, seja bem-vinda. Igor também, bom dia a todos. Então, é uma situação diferente, né? Quando a gente já tem essa amizade com essa pessoa. E a dar uma prova de amizade, no sentido de que a gente tem essa possibilidade, então, de continuar nesse vínculo de amizade, esse vínculo em que nós podemos, assim, contar um com o outro, o que é algo necessário, né, para cada um de nós, e claro que possamos buscar ir além desses vínculos de amizade. Então, como nós colocamos aqui, lembrar que precisamos buscar conviver bem uns com os outros, independente das nossas diferenças, independente das nossas diferenças no sentido mesmo de como a gente compreende o mundo, como que a gente compreende as relações sociais, né? Como que a gente convive um com o outro, porque, claro, tem pessoas que acabam utilizando, né, da forma de comunicação de forma agressiva, violenta, verbalmente, fisicamente. É claro também que a gente deve dizer, então tudo bem, pode ser violento, pode me agredir psiquicamente. Não é nesse sentido que a gente está falando, mas é no sentido de que a gente precisa também buscar ter paciência, entender a necessidade de perdão, claro, reconhecer o equívoco nosso e do outro, mas entender nesse processo a necessidade de perdoarmos, de que precisamos passar por isso, senão a gente vai acabar continuando numa situação assim difícil, delicada para nós mesmos, né? Como a gente já colocou aqui. E assim, a mensagem também nos traz, né? O Evangelho ele vem trazendo muitas vezes essas mensagens nesse sentido, que a gente precisa fazer a nossa parte, até porque a gente pode lembrar lá da lei de ação e reação. Então, o que a gente faz, o que a gente manda, né, para o universo, a gente vai acabar recebendo. Claro que essa proporção pode variar, isso depende muito, né?
das ações futuras que a gente possa ter, né? Porque à medida que a gente vai buscando seguir a rota mais segura, seguir o caminho de Jesus, a gente consegue pode acabar reparando, né, esses equívocos que nós cometemos, e assim o retorno pode vir de forma mais branda, o retorno a essas ações equivocadas que nós cometemos. E assim, olha só, perdoai, o Evangelho nos coloca aqui nessa mensagem, perdoai para que Deus vos perdoe. E assim, é interessante nós sempre lembrarmos que nós não estamos aqui entendendo um Deus punitivo, que só vai me perdoar se eu perdoar. Se eu não perdoar, pronto. Acabou a história, acabou a conversa, posso ir embora, pronto, fica por isso mesmo. Vou ficar aqui eternamente sem receber o perdão, já que eu não estou perdoando. Não, né? Lembrando que tudo é processo e que a ideia de recebermos o perdão somente se nós buscarmos esse perdão no sentido mesmo, né, dessa lei de ação e reação, é de lembrarmos que a gente recebe como retorno do plantio o que a gente colhe. E a gente tem que lembrar disso, né? Porque a gente pode pensar, nossa, mas não sei por que eu estou passando por essa situação difícil. Por que isso está acontecendo comigo? Às vezes uma situação financeira delicada, às vezes um ente querido que desencarna, às vezes uma doença que chega até nós, ou com algum familiar nosso, e nossa, mas por que eu estou passando por isso? Lembrando que nós necessitamos passar por essas diferentes situações, seja por conta de equívocos que cometemos ou por provas mesmo que nós precisamos passar. E isso, né, claro, pode estar relacionado a esta encarnação, a outras encarnações. E possamos então reconhecer isso e lembrar também, nesse sentido de que perdoai para que Deus nos perdoe, lembrar também da mensagem de ajuda-te que o céu te ajudará. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos coloca isso. Ajuda-te que o céu te ajudará. Também não é que a gente ficar, pronto, vou ficar aqui tranquila aqui na rede, deitada, vou só esperar a bênção chegar. Vou só esperar chegar aqui, cair do céu uma coisa boa, né, uma situação interessante para mim, algo que eu estou esperando muito que aconteça. Não é nesse sentido, não. É no sentido de que nós precisamos sim trabalhar, buscar esse trabalho constantemente e que o auxílio ele vai chegar. E é claro que a gente precisa ficar atento no momento que esse auxílio chegar. Porque às vezes passam as oportunidades e a gente não percebe. Aí a gente fica, né? A gente recebe o auxílio, o auxílio está aqui na nossa frente, essa proposta de auxílio, de ajuda está na nossa frente, a gente, não, mas nesse momento não, estou só esperando aqui chegar o momento, chegar a oportunidade, Deus mandar para mim essa oportunidade que eu tanto espero, mas será se não já chegou o chamado, por exemplo, do trabalho, para o trabalho, por exemplo? A gente pode falar aqui de diferentes trabalhos aqui, por exemplo, na seara de Jesus mesmo, trabalhos relacionados à caridade, aos estudos que nós podemos realizar uns com os outros, esses momentos, né, de interação. É claro que agora a gente tem essas dificuldades em estarmos juntos presencialmente, mas temos aqui o meio virtual para conversarmos, né, para estudarmos. Então tem diferentes oportunidades de trabalharmos, sermos caridosos. Tem a sopa, né, lembrar sempre da sopa do Lex. Aos sábados tem o Lex se organiza para produzir a sopa e doar para entidades que necessitam desse alimento. Então, a gente tem essas oportunidades, né, de trabalho, e lembrar e reconhecer quando essas oportunidades de auxílio, claro que o trabalho também é uma oportunidade de auxílio para cada um de nós, né, nos alimenta, nos engrandece, nos enriquece, nos direciona para essa transformação espiritual que nós tanto esperamos e tanto almejamos chegar. Então, que nós possamos, então, reconhecer esses momentos que nós temos de sermos auxiliados, de sermos chamados para alguma atividade a ser realizada, né? Estejamos cada vez mais atentos a isso. E aí, continuando aqui, a mensagem, então, o momento que nos coloca aqui, nesse sentido do perdão, né? Que às vezes a gente coloca assim, nunca perdoarei. Ah, mas por que eu vou perdoar? Se eu não fiz nada para essa pessoa. Se ela que eu tava aqui no meu canto, aqui, tranquila, aí chegou aqui e começou a dizer um monte de desaforo para mim, um monte de coisa que eu não fiz e que não tem nada a ver comigo. Tava aqui, trata a pessoa super bem. Por que isso está acontecendo? Então, mas quem que garante que a gente não pode ter sido agressor em algum momento?
Às vezes a gente foi agressor nessa própria encarnação e às vezes a gente vê que você coloca numa situação de vítima, de vitimismo e, não, eu não tenho nada a ver com isso, é a pessoa lá que me provocou, né? Ou mesmo em outras encarnações a gente pode ter passado por a situação de sermos agressores. Sim, por que não? Se somos espíritos milenares, se nós temos o véu do esquecimento, o que nos direciona a não termos totalmente as lembranças do que fomos e do que fizemos no passado, né? Então, o que é que garante que a gente não pode ter sido o agressor e um grande agressor? Então, por isso, a gente tem que ter cada vez mais cuidado. Ainda mais agora, a gente tem os meios de comunicação, eles são muito expressivos, a gente tem mais acesso a esses meios também, e a gente acaba recebendo muitas notícias, informações de pessoas que estão em diferentes locais do planeta Terra, e a gente às vezes acaba alimentando uma situação de uma energia de olha só, essa pessoa fez algo errado, não devia ter feito isso, e aí a gente fica naquela situação de querer julgar, de querer punir, a gente pode falar no linchamento virtual, que aí as pessoas são atacadas por conta de alguma ação ou pensamento equivocado que tiveram, a gente acha que é o detentor da verdade, é o justiceiro, e que a gente deve, não, a pessoa tá errada, eu vou aqui falar mal dela, vou tratar ela mal, direcionar xingamentos a ela, mas será se a gente tem esse poder todo que a gente acha que tem? E será se a gente tem essa moral toda, né, pra fazer isso? Então lembrar, né, que nós podemos ter sido agressores, seja nessa encarnação ou nas passadas. E aí, a gente também pode olhar no sentido. Beleza, eu fui nessa situação aqui que aconteceu, chata e tal, fui ofendido mesmo. De fato, fui ofendido. Mas aí tem o seguinte, quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em queda grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Então, tem situações que a gente de fato foi ofendido, mas quem garante que a gente não ficou alimentando isso? Essa situação, a gente ficou lembrando sempre a pessoa, olha, lembra daquele dia que você fez isso e aquilo comigo? Ou mesmo, se de vos dependia impedir as consequências do fato e não impediste, sois culpados. Também tem essa situação. Se a gente poderia ter impedido com que algo mais grave acontecesse, por que a gente não impediu? Porque a gente só ficou falando, porque você foi errado, você se equivocou comigo, fez isso comigo, e aí fica lembrando, remoendo o passado, e não progrede, né? E também a gente tem em algumas situações a possibilidade de ter revertido o quadro, né? De ter evitado com que algumas situações acontecessem, e aí a gente pode lembrar do recurso que é a oração. Quantas situações, né, em quantos momentos que a gente está em conflitos familiares, por exemplo, e aí a gente, de fato, né, a gente está sendo ofendido, a gente não cometeu nenhum equívoco naquela situação com a pessoa, mas aí a gente fica, ao invés de buscar silenciar, ao invés de tentar compreendê-la de alguma forma, ao invés de buscar oração, a gente fica tentando, não, mas lembra disso que você fez comigo, e a gente fica alimentando uma discussão, seja naquele momento ou em outros, aí fica lembrando, lembra daquele dia que você fez isso comigo, que aconteceu isso, então a gente acaba alimentando aquilo e não superando, né, não buscando perdoar essa situação que aconteceu conosco. Então, lembrarmos da necessidade de sermos clementes conosco e com os outros. Lembrando também que esse processo de perdão passa por nos perdoarmos também. Porque muitas vezes a gente fica se condenando, se culpando, nos achando as piores pessoas do planeta Terra. Né? E lembrar que não é assim. E assim, lembrar que o perdão que Jesus nos coloca é perdoar, independente do que tenha acontecido conosco. É claro que a gente também deve ficar, meu Deus, eu tenho que perdoar, eu não estou conseguindo perdoar, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Não, porque seria impossível a gente perdoar, a gente crescer espiritualmente na medida que a gente precisa crescer, só em uma encarnação, né? Não teria como. Então a gente tem essas diferentes oportunidades para vivenciarmos isso. E aí lembrado que a mensagem nos coloca aqui, que existem duas maneiras de perdoar.
dos lábios e do coração. Dos lábios e do coração. E como que seria esse perdão entre aspas, né? Como que seria esse perdão no sentido mesmo só dos lábios? Da boca para fora. Eu perdoei a pessoa. Mas aí a gente aproveita e fala assim, eu perdoei, mas eu quero ela longe de mim. Quero nem mais ela na minha frente, pintado de ouro. Pode vir a pintado de ouro que eu não quero nem ver. Tô nem aí, não quero mais ver não. Ou então fica também torcendo, tomara que erre. Tô só vendo a hora da queda. E quando vier, eu vou comemorar. Eu vou dizer, tá vendo? Tá vendo? Mereceu. Então, isso seria o perdão aqui, entre aspas, né? Só dos lábios, da boca para fora. A gente fala que perdoa, mas aqui mesmo, interiormente, a gente continua magoado, ressentido, com ódio, alimentando energias negativas, né? E direcionando essas energias negativas para essa pessoa, mesmo que a gente nem perceba, né? Mesmo que às vezes a gente não se dê conta de que a gente está alimentando isso, mas a gente acaba alimentando. E aí tem também o perdão do coração. É aquele que lança o véu sobre o passado. Também não lança o véu, gente, não é a borracha, né? É o véu. A gente lembra da situação que aconteceu, mas aquilo não mexe mais com a gente, como mexia antes. Mas também não é assim, da noite pro dia pronto, perdoei. Não sinto mais nada, não. Não é um processo, por isso a necessidade, mais uma vez, da oração, de pedirmos para Deus paciência, que a gente consiga perdoar essa pessoa. Possamos, então, pedir constantemente, diariamente, Senhor, me ajude, que eu possa perdoar essa pessoa, que eu possa... Também não quer dizer que eu preciso viver ali, porque tenho que perdoar, e necessariamente eu vou ter que ficar ali colada com a pessoa pro resto da vida. Claro, depende, né, situações e situações, né? Mas pelo menos não desejarmos o mal para essa pessoa, buscarmos, através desse momento de oração, emitir energias positivas, de amor, que esse irmão nosso, irmão ou irmã nossa, enfim, possa sair dessa situação que vive, né, de desequilíbrio espiritual, de se equivocar, né, nessas ações que foram realizadas por essa pessoa, que possa, então, buscar o equilíbrio, a transformação, que possamos, então, direcionar esses pensamentos, essas orações a esses irmãos. E aí tem uma mensagem aqui finalizando, né, que o Evangelho nos coloca, que se reconhece o verdadeiro perdão muito mais pelos atos do que pelas palavras. Então é através mesmo dos nossos atos que nós vamos identificar de fato, né, esse perdão. E aí eu lembrei do livro Paulo e Estevão, né, que é um livro belíssimo, uma obra belíssima, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos traz diferentes exemplos de perdão. E a gente pode lembrar de Estevão, né, que foi apedrejado a mando de Paulo. Paulo não, no momento ele ainda era Saulo, não tinha passado por essa transformação ainda. E aí ele ainda Saulo, né, a mando de Saulo, ele acabou sendo apedrejado, mas não tinha cometido nenhum crime, só estava ali divulgando o Evangelho de Jesus. E Saulo ainda não compreendia isso, né? Entendia que as leis como ele compreendia, as leis divinas como ele compreendia, deveriam ser ali defendidas, e não compreendia que Jesus teria sido o enviado, já que ele não entendia Jesus, um enviado como Jesus que não era o Senhor dos exércitos, mas era o Senhor da paz, do amor, do exemplo de bondade e de paz, de um ser pacífico, né? De não buscar, não tinha a mesma compreensão de transformação humana e tudo da forma que Saulo tinha no momento. E assim, a mando de Saulo, Estevão foi apedrejado, mas ele mostrou-lhe um exemplo de perdão e de amor. Na verdade, acho que nem de perdão não chegaria a ser isso, porque ele não se sentiu ofendido, né? Entendeu ali a situação de Saulo, o papel que ele tinha naquele momento,
e depois continuou a acompanhar Saulo nesse processo de transformação, principalmente quando ele passa, né, a ser Paulo e divulgar o evangelho, a cuidar dos doentes, né, dos gentios. E aí ele continua ali nesse processo de cuidado, de trabalho mesmo, né, de auxiliar Paulo, de orientar Paulo, mesmo estando no outro plano. A gente pode lembrar também de situações, né, como os cristãos eram colocados ali nos circos romanos, e isso a obra também nos retrata, e eles cantavam, oravam, entendiam que ali era uma situação na qual, por mais que eles não tivessem cometido nenhum equívoco, né, contra a lei e tudo, eles se colocavam ali naquela situação entendendo que aquilo seria passageiro, que encontrariam um plano maior, né, sem aqueles sofrimentos pelos quais eles estavam passando, entendendo que ali era uma missão ou uma prova, né, seja lá qual seria o sentido, que eles precisariam passar, se entregavam a passar, entendendo que algo melhor viria. E assim eles passavam por aquelas situações sorrindo, cantando. Então que possamos lembrar desses exemplos. E para finalizar aqui rapidinho, uma mensagem de André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, traz aqui interpretações relacionadas ao Evangelho segundo o Espiritismo, e relacionado a essa mensagem de hoje nós temos aqui o seguinte: proteção. Capítulo 10, né, que é o item 15, e aí a mensagem é: a lama respinga, você se limpa. A doença agride, você se trata. A chuva molha, você se enxuga. O inseto incomoda, você se protege. A epidemia ameaça, você se vacina. O frio ataca, você se agasalha. A escuridão aflige, o cheiro perturba, você se defende. A escuridão aflige, você se acautela. A ventania fustiga, você se previne. A poeira prejudica, você se resguarda. Em todas as situações, essas situações você neutraliza o mal com rapidez. No caso, situações do plano físico, né, material, quando a gente está em alguma situação de doença física, ou quando a gente está em alguma situação aqui relacionada mesmo a esse plano material, né, a gente busca ali resolver aquela situação. Faça o mesmo com a mágoa que nasce da agressão gratuita. Esqueça logo as ofensas do caminho, na certeza de que o perdão não é só virtude, é também tratamento. Então, né, se nós temos esse cuidado com a nossa saúde física, que possamos, com o espaço em que habitamos, com o nosso lar, cuidado para limpar, para estar tudo organizadinho, que possamos também cuidar desse interior, né, evitando essas mágoas, evitando rancor. Então, possamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus por este encontro, por essas energias, que possamos então lembrar de nos perdoarmos e perdoarmos aos nossos irmãos, que possamos lembrar de perdoar os equívocos cometidos conosco, lembrar assim do exemplo que Jesus nos traz acerca do perdão, do amor, da indulgência, que as energias possam envolver a todos os irmãos que estão aflitos, que estão passando por situações de doenças físicas e doenças espirituais, a todos os irmãos desamparados que estão sem lar, sem alimento, seja ele físico ou espiritual. Que as energias possam chegar também aos nossos governantes, que eles possam reconhecer a necessidade do cuidado e do amparo aos outros, sem buscar o benefício próprio, e sim o auxílio a cada um de nós, buscando assim auxiliar coletivamente, buscando assim se preocupar com a saúde, com o conhecimento, né, com a educação, com o amparo e com a busca por combater a vulnerabilidade social. Que todos nós possamos buscar essa luta. Buscando assim passar por isso, por essas situações de luta, de buscar nos auxiliar os outros, sem mágoa, sem rancor, buscando perdoar os irmãos que
nos chateiam, né? E que possamos, assim, lembrar de que Deus está conosco, nos amparando, nos direcionando para o amor, e que Ele não nos abandonará. Possamos então lembrar disso e que essa certeza nos alimente para que possamos ter fé e perseverança. Graças a Deus. Então, excelente dia a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês e até mais.